Os irmãos podem se assentar. A leitura da palavra vai ser mais dinâmica hoje. O Senhor tem falado comigo insistentemente em alguns pontos. E eu até chego a conversar com a minha mãe e até com a tia Leide, algumas coisas que passam pela minha cabeça e tal. E eu costumo falar assim pra minha mãe: pensa fora da caixinha, pensa fora da caixinha. E ela fica até apreensiva. Eu não vou falar nada polêmico aqui, tá? Pelo amor de Deus. Então, e sobre algumas coisas que eu penso em relação à palavra de Deus. E eu gosto muito de pensar acerca de Jesus Cristo, porque eu costumo dizer que eu sou apaixonado por Ele. Apaixonado, porque as coisas que Ele fez e a multidão que o seguia é sensacional, não há como duvidar do poder de Jesus Cristo. E eu estava pensando, o que Jesus fez, Senhor, o que o Senhor quer falar para a sua igreja? E eu estava pensei em Jesus. Eu pensei em Jesus, e aí veio na mente o que Jesus fez no decorrer da sua vida para nos ensinar. Então, eu pensando e lendo e assistindo algumas pregações para tentar uma inspiração e pedindo para que Deus falasse comigo, com certeza o Senhor falou comigo a respeito de algo que de algum tempo para cá está no meu coração, que são paradigmas, barreiras, dogmas, algo que a gente tem em nós que nos impedem muitas vezes de avançar. E eu intitulei essa palavra, não sei se pregação tem título ou não, mas como Jesus veio para quebrar os paradigmas. Então, se a gente abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade. No Evangelho de João, capítulo 4, no seu versículo de número 5. Nós vamos ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. E partindo do princípio, irmãos, que a Bíblia é um livro antigo, então a gente precisa também virar a chavinha e pensar como era antigamente também, certo? Então, e por isso, não querendo fazer propaganda aqui, mas só um adendo, os estudos de terça-feira têm sido maravilhosos, viu, irmãos? O curso de teologia, no meu caso, tem aberto minha mente assim de uma forma maravilhosa. Eu tenho enxergado o Evangelho de uma outra maneira, onde coisas que eu achava que era correto e não é, e coisas que eu achava que era errado e não é também. E o Senhor tem feito isso comigo, me mostrado que a palavra dele está além do nosso, o que ele tem para nós está além do nosso entendimento, está muito além. Então, lá em João, capítulo 4, no versículo 5, vamos ver: chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado de viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber? Por enquanto a gente vai dar uma pausa aqui.
Irmãos, então a gente precisa entender o quê? Por que ela falou isso para Jesus? Porque ela falou, você, sendo judeu, vai me pedir água? Irmãos, o que acontece? No tempo do exílio do povo judeu, houve uma parte do povo que se misturou. E eles se relacionaram com mulheres ou homens de outros povos, e aí misturando as raças. E como a gente pode ver nos dias de hoje que existe um certo preconceito, você imagina no tempo quando aconteceu, o preconceito era latente. Então, os judeus, aqueles ortodoxos, eles odiavam os samaritanos. E se você encontrar alguma palavra pior que odiar, você pode colocar que encaixa. Porque eles sentiam, os judeus, eles sentiam que os samaritanos, eles destruíram a vida, a história deles como judeu, se misturando com outros povos. Então, por isso, ela disse para Jesus, por que você está me pedindo água? Outra coisa, naquela época, homem não podia conversar assim tete a tete com mulher sozinhos. Ela tinha o seu marido, que depois na sequência a gente vai também ler a respeito disso. E aí a gente já consegue enxergar que Jesus já quebra 2 paradigmas. O primeiro, que você não pode falar comigo porque o seu povo me odeia. E Jesus vem com todo o amor e fala para ela, dá-me de beber. Ele só falou, dá-me de beber. E ela, não, como assim você está me pedindo água se você é judeu e eu sou samaritana? Irmãos, Jesus, ele está muito à frente ao ponto da gente pensar do que algo que é errado pra gente não ser errado. Porque Jesus prova isso, Jesus mostra para ela. Porque se fosse então errado, Jesus não falaria. Mas Jesus nos ensina com o quê? Com exemplos. Ele mostrou e falou assim, dá-me de beber, conversou com aquela mulher. E continuando, amém, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu terias pedido e ele te havia te dado água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? Irmãos, ela estava de frente com Jesus e não o reconheceu. Ela não sabia quem era Jesus. O texto é claro. Ela não sabia quem era Jesus. E ele se mostrando... Eu vou falar aqui, os irmãos me deu um pouco de graça. Jesus estava ali se exibindo para ela, certo? Falando, eu sou Jesus, eu te darei água viva. E ela ainda não estava entendendo. Vocês estão entendendo? Ela não estava. Aí, continuando, replicou-lhe Jesus, no 12, és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui retirar a água. Ela ainda não sabia que era Jesus. Ainda assim, Jesus falando tudo aquilo para ela, ela ainda não sabia que era Jesus. Então, do versículo 15, a gente vai agora do versículo 15, a gente vai agora para o 20. Ela falando para Jesus, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que
que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, essa mulher, ela estava procurando um lugar para adorar a Deus. E Jesus mostrou para ela que nós devemos adorá-lo em qualquer lugar. E não achar um lugar para adorar, e sim adorar em qualquer lugar. Amém, irmãos? Amém. Não procurar um lugar para adorar, adorar em qualquer lugar. É isso que Deus estava mostrando para ela. E ela mesmo assim ainda, ela estava entendendo, mas não sabia que era Jesus ali, do lado dela, na frente dela, falando com ela. E mostrando o que eu consigo ver nisso é amor, irmãos. Mostrando o amor, porque Jesus, tendo esse ato, ele talvez poderia ser preso, ou apedrejado, ou até mesmo espancado, por estar conversando com uma samaritana, ainda mais sendo mulher. Então Jesus aqui já quebra esse paradigma. Então, trazendo para os dias de hoje, quem é aquele que você não conversa? Quem é aquele que todo mundo fala para você? Aquele não presta. Aquilo ali não é gente. Não, aquilo ali você não conversa. Quem é esse que você tem em vista? Ou se você tem, eu acredito que ninguém aqui tem, amém? Então, mas se você conhece alguém assim, Jesus está te dando um exemplo aqui essa noite. É momento de você chegar até essa pessoa e conversar. Porque, irmãos, o Evangelho de Jesus é amor. E se não houver amor, porque, por exemplo, eu não converso com o pastor Rubens. Eu quero ir para o céu, o pastor também quer ir para o céu. Duas pessoas que não se falam, não vão para o céu. Ou um vai para o céu, o outro não vai. Ou os dois não vão. Eu não sei. Entende? Amém, irmãos? Está sendo claro? Amém. Todo mundo está entendendo? E esse foi o primeiro paradigma que eu vi Jesus quebrando. O segundo está um pouco mais para frente. Está em João 5. Capítulo 5, versículo 2. Que fala de um paralítico que ele ficava assim à beira de um tanque chamado Betesda. E aí dizia que um anjo movimentava as águas e o primeiro que se jogasse na água seria curado. E ele tinha as pernas atrofiadas. Então vamos ver também o que a palavra nos diz. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava
que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao se agitar a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui, a gente vai continuar lendo daqui a pouco e vocês vão perceber uma relação entre o primeiro paradigma e o segundo, que é: o homem também não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Eu imagino o homem no chão, e Jesus, ele estava ali meio que sorrateiro, ele não queria que as pessoas vissem ele. Então eu imagino Jesus em pé e o homem nem olhando para o rosto de Jesus. Jesus falou e ele só respondeu. Então aqui a gente vê o primeiro paradigma de Jesus quebrando o primeiro paradigma. Você precisa pular na água para ser curado. Jesus só falou para você: você quer ficar são? Ele não perguntou para você se você quer que alguém te jogue na água. Ele perguntou para você: você quer ficar são? E o homem respondeu: não tem ninguém que me jogue na água e tal. Jesus, ele detém todo o poder, irmãos. Ele tem o poder de dar a vida. Ele tem o poder de tirar a vida. Ele tem o poder de dar sua bênção. Ele tem o poder de ainda não dar a sua bênção. Ele tem o poder de salvar. Ele tem todo esse poder. Jesus detém todo esse poder. E então o homem levantou, foi curado e saiu andando. Ele foi para o templo. Então a gente vê aqui, Jesus, ele não precisa de meios para fazer a sua vontade. Ele é o meio. Ele faz da forma que ele quiser. Não é determinando algo que a gente vai alcançar. Não é só pulando no rio que você vai se curar. Irmãos, nós temos Jesus. Ele pode fazer qualquer coisa por nós. Ele pode falar: você está curado. É verdade, Deus. Sendo que você, a nossa mentalidade pense: não, eu preciso de uma oração para estar curado. Eu preciso que alguém me unja para eu estar curado. Irmãos, não. Jesus pode fazer qualquer coisa e te curar de qualquer enfermidade instantaneamente, sem você precisar de outros meios, porque Jesus é o meio. Glória a Deus. Aleluia. Certo. E aí então, imediatamente o homem ficou são, versículo 9. E tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Eu não quero entrar no mérito da questão aqui, irmãos, por favor, do sábado, tá? Então, a gente não vai falar sobre isso hoje. Versículo 10. Só até o 9, isso. E era sábado. Então, a gente já vê Jesus também quebrando o paradigma do sábado. Por quê, irmãos? Após o homem ter sido curado, veio outros homens perguntar para ele: mas você não pode carregar seu leito hoje? Hoje é sábado. E ele falou: aquele que me curou, que mandou eu fazer isso. Aquele quem me curou. Irmãos, vocês conseguem ver o que a gente consegue, os paradigmas que a gente coloca na nossa frente e que nos impedem de adorar a Deus e que nos impedem de procurar o melhor de Deus. E Jesus vem e quebra tudo e mostra pra gente: não é preciso nada disso, não é preciso de escada, eu te pego pela mão e te levo. Vocês entendem? Se no mar você se cansar de nadar, Jesus vai fazer você flutuar.
aí no versículo 13 é bem direto aqui, ó. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus encontrou no templo e ele disse: ora, vá, estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curava. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que eu consigo ver aqui na continuação? Jesus, ele tem muita estratégia, muita, porque ele conhece exatamente a hora de mostrar ao povo o poder de Deus, e ele sabe exatamente a hora de falar no particular com a pessoa. Porque me veio à memória um certo Lázaro, que quando Jesus ficou sabendo que ele estava morto, o que Jesus disse? Isso não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus. Então, quando ele foi até lá ressuscitar Lázaro, tinha grande multidão. E lá, para o paralítico, ele foi bem sorrateiro, bem quietinho, e falou para ele, curou. Irmãos, você imagina, no meio de tanta gente, Jesus chegar para você bem quietinho, onde ele poderia falar: curei, aleluia, levanta e anda. E ele fala bem quietinho: você quer ser curado? Irmãos, é algo tão íntimo, porque eu tenho certeza que Jesus sabia, esse homem está muito tempo sofrendo e esperando que alguém estenda a mão para ele e ofereça amor. Porque, irmãos, quando esse homem alguém ia jogar esse homem na água? Quando todos estivessem curados e não houvesse mais ninguém para ser. Porque quem ia falar: eu abdico da minha cura para curar este? Está vendo Jesus? Jesus quebrando os paradigmas da nossa vida, quebrando. E eu fico muito contente lendo a palavra de Deus, porque a gente consegue enxergar que não precisa holofote, irmãos, não precisa de câmeras, não precisa de ibope, não precisa de nada disso. O Senhor está aí para todos nós com as mãos estendidas, com as mãos estendidas. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você, irmãos, se encaixa nessa palavra, então você não precisa correr para lá e para cá. Ele vai te achar. Porque não somos nós que achamos a Jesus, não somos nós que aceitamos Jesus, longe disso. É Ele quem nos achou, foi Ele quem nos achou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos aceitou. E aí eu percebi o segundo paradigma, quebrado por Jesus. Mas ainda tem o terceiro. O terceiro, irmãos, está em Lucas 6,6. Lucas 6,6. Que fala de um homem que tinha a mão mirrada. Esse homem, ele estava dentro da sinagoga e Jesus entrou ali para ensinar. E os fariseus entraram atrás. Por quê? Os fariseus estavam loucos para acusar Jesus, para arrumar alguma coisa para acusar Jesus. Então, em Lucas 6,6 diz assim:
Ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem a que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhe então Jesus: eu vos digo, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar vida ou deixá-la morrer? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Irmãos, o que vale mais? Fazer o bem ou deixar de fazer o bem? Salvar uma vida ou deixar de salvá-la? O que eu consegui ver nessa passagem da Bíblia, Jesus curando o homem com a mão mirrada, também é amor. Mas o Senhor quis dar uma lição para todos aqueles que estavam ali, todos aqueles que tinham aqueles paradigmas como barreiras que o impediam de seguir adiante e de ver o que o poder de Deus pode fazer. E aí Jesus quebra, mas o que a gente faz depois disso? Reconstrói. Aí Jesus vem e quebra, aí a gente vai e reconstrói. Aí Jesus pela terceira vez vem e quebra, aí a gente constrói outro, com uma outra ideia, com uma outra finalidade. Então, irmãos, o que o Senhor quer passar para a gente hoje? Leia a palavra de Deus, entenda o que está sendo dito, e você vai saber qual decisão tomar e o que fazer. Porque tendo Jesus como o nosso norte, a gente vai bem, eu tenho certeza disso. A gente não erra se a gente tem Jesus como nosso norte. Porque até mesmo na perda a gente ganha. Não está bem explicado isso, certo? Até mesmo na perda eu ganho? Como é isso? Porque, irmãos, às vezes a nossa vida está tomando um rumo em que está ficando insustentável, e aí você precisa cair para levantar. Você precisa dar um passo para trás para mais tarde dar 2 para frente. 2 para frente. Amém? Esse é o terceiro paradigma que eu vejo Jesus quebrando e ensinando para a gente também. Tantas coisas que a gente pensa, irmãos, que é errado, e Jesus vem com todo o seu amor, e mostra que não é. E uma coisa que aconteceu comigo que ilustra bem isso. Eu estava na festa de final de ano da empresa, e ali estava tocando uma música, a gente estava ali, e aí fizeram aquela rodinha, né? E aí estava um homem, ele já estava embriagado, e aí ele foi estendendo a mão para um monte de gente para chamar o pessoal, e ele estendeu para mim também, eu não fui, não vou. E aí, irmãos, se adivinha quem foi que saiu do nada e pegou na mão do homem? O dono da empresa. Naquele momento, todo mundo começou a fazer parte também daquilo. Aí na hora eu pensei, mas por que agora está certo e antes não era? Porque ele mostrou para todos ali que aquilo não tem dano nenhum, não há problema algum. E Jesus está fazendo isso com a gente.
As circunstâncias dizem não para a gente e a gente fala não para as circunstâncias. E aí vem Jesus e fala sim. Aí a gente entende e fala, é verdade, é sim. Mas quando Jesus mostra para a gente. Por quê? Os nossos paradigmas ainda estão fortes na nossa mente. Até o momento em que a gente se libertar deles e deixar Jesus agir naturalmente. E aí, o último paradigma e o mais lindo de todos, na minha opinião, que Jesus quebrou, está no Evangelho de João. João falou bastante, né, pelo que eu vi, né, sobre o assunto. João 13, 4. O lava-pés. Irmãos, o Rei dos Reis se curvou para lavar os pés dos seus servos. Aonde nós vamos encontrar isso? Em qualquer outro livro que fale de reis, que um rei se ajoelhou e lavou os pés dos seus servos. Jesus fez isso. João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Chegou, pois, a Simão Pedro, ele disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entenderá. E aí na sequência a gente sabe, ele fala: Senhor, você não vai lavar? E ele disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: não só os pés, mas as mãos e a cabeça. O que a gente consegue enxergar nesse texto? Irmãos, nós precisamos amar, conhecer o amor a partir de Jesus Cristo. Se a gente conhecer o amor a partir de Jesus Cristo, eu tenho certeza que a maioria dos problemas do mundo acaba. Se a gente conhecer o amor. O amor. O pastor depois pode me corrigir se eu estiver errado, mas o Evangelho, no meu ponto de vista, é todo amor. É amor. É inteiro amor. De Gênesis a Apocalipse. É amor. Importa, irmãos, que seja feita a vontade de Deus. Ainda que isso escandalize os nossos olhos. Porque você acredita que o mais vil pecador pode ser usado para falar com você? Entregar um recado de Deus para você? O mais vil pecador. Um dia foi me perguntado isso. E eu falei: Jesus Cristo. Não. E aí, olha aí, ó. Levantei uma barreira na minha frente e não consigo enxergar mais adiante de mim. Irmãos, Jesus, Ele faz da forma que Ele quer. Que Ele quer. Não adianta a gente colocar Jesus numa caixinha e falar assim, fazer uma linha no chão assim e falar: Jesus opera dentro dessas 4 linhas. Passou daqui, Jesus não opera. Eu não acredito que Jesus opera. Eu tenho uma coisa para te falar. Então Jesus veio para quebrar os paradigmas da sua mente também. Porque Ele é Deus e Ele opera aonde Ele quiser e quando Ele quiser. Além do amor, o que a gente consegue também ver em Jesus Cristo? Humildade. Humildade assim transbordando. E amor junto.
a ponto de ele ser batizado num rio barrento, que era o Rio Jordão, onde antes um estrangeiro, ele não queria ser curado ali da sua lepra. Ele não queria, por quê? Porque era um rio barrento. Ele queria, eu sou importante, por que eu não vou me banhar em outros rios mais limpos do que esse? Aí vem Jesus e é batizado aonde? Lá no rio barrento, onde aquele disse que não seria curado. E foi. Então o que eu vejo Jesus assim em um extremo que, irmãos, é difícil de alcançar. Mas ele falou: quem crê em mim, obras maiores fará. Algo que também intriga muito a minha mente ele disse: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão, é algo assim. Sabe a viagem do salmão? É um peixe que não tem raciocínio, ou tem, não sei, mas ele não é racional. Ele tem lá o seu cérebro, né? Mas eu não sei. E aí ele faz a viagem. Ele faz a viagem para desovar. Irmãos, como que ele sabe o caminho do mar, do rio? Não sei se ele é salgado ou se ele é doce. Como que ele faz isso? E aí eu estava pensando, como que ele faz isso se ele não sabe para onde ele está indo? Ele é um animal irracional. Ele volta. Amém? Ele volta então. Aí eu parei para pensar, então nós somos iguais salmão. A gente sabe para onde a gente vai. Vocês estão entendendo? A gente sabe para onde a gente vai, mas a gente não sabe. Irmãos, eu não quero que seja algo comédia, mas desculpa se isso tornou-se, mas isso que intriga a minha mente. Eu não sei o caminho para onde Jesus vai, mas eu sei, no dia que Ele me chamar, eu vou sabendo o caminho. Eu sei que é por aqui, Senhor. Glória a Deus. Mas como isso é um mistério de Deus. Irmãos, a gente falando também um pouquinho de amor em relação a essa palavra, eu percebi que você não foi chamado para andar sozinho. Pode ter certeza disso, irmãos. Você não foi chamado para andar sozinho, porque aquele que Jesus, a gente está falando de amor aqui, certo? Jesus, ele é propriamente dito o amor. E ele está em você. Existe algo em nós que transborda. Isso eu não estou falando que é de algumas pessoas ou de outras. Eu estou afirmando. Existe algo em nós que transborda. Milhares de pessoas, vou citar aqui um louvor, milhares de pessoas não conhecem a Jesus, desconhecem seu amor e não desfrutam de algo que nós temos em abundância. Não desfrutam de paz. Não desfrutam de paz. E é algo que Jesus, Ele nos enche. Glória a Deus. E sabe, irmãos, transborda. Aleluia. Glória a Deus. E o que você está fazendo com o que está transbordando? Está deixando no chão? Aleluia. Ou você está ajudando a encher outro? Yes. Que a gente tenha isso na nossa mente, irmãos. Nós estamos cheios da paz de Deus, ao ponto de transbordar. E o que nós estamos fazendo com o que está transbordando? Sabe, jovem, eu também me considero ainda jovem, né? Mas jovem, ele é assim, ele é muito
vamos fazer e vai e vamos mudar o mundo, vamos salvar a terra, vamos saquear o inferno e tal. Só que, irmãos, a gente sabe que o jovem, ele tenta uma vez e cai, e aí ele levanta e tenta de novo, e aí ele cai, e aí ele levanta e aí ele tenta de novo, aí ele consegue, aí ele fala, consegui uma vez, legal. E aí o que vai mantê-lo na igreja quando ele cair de novo? O que vai manter ele no centro da vontade de Deus quando ele cair novamente? É o amor. É o amor. E se nós adotarmos uma filosofia de evangelho baseado em meta, vamos bater meta, a gente tem que salvar 15 almas esse mês, ou a gente tem que salvar 15 almas esse ano, não sei, ou tem que salvar uma alma em um culto. Irmãos, se a gente procurar esse caminho, o jovem pega e sai da igreja. Porque Jesus, ele não impõe nada a ninguém. Ele não impõe. Se Deus não impõe a nós, como nós podemos impor ao nosso irmão? Então, essa palavra, ela teve um sentido de quebra de paradigmas, mas o núcleo dela é amor. O núcleo dela é amor, é o que nós devemos ter dentro de nós. Porque, irmãos, o inimigo, ele investe, e investe pesado para destruir os jovens. Ele investe em drogas, ele investe em facilidades, ele investe em muitas coisas para derrubar o jovem. E Jesus Cristo só fala assim: levanta e anda, vem comigo. Enquanto o mundo faz tudo o que pode, tudo investe o melhor para ter os jovens fora do centro da vontade de Deus, Jesus só pega e fala assim: vem, me segue, e acabou. Ali ele deixa todos os dogmas dele, ali ele deixa tudo aquilo que aflige, ali ele deixa tudo aquilo que prende ele ao mundo, com apenas uma frase de Jesus. Eu quero, para finalizar, ler um trecho de uma música que como a gente fala, carinhosamente, é um tapa na cara da sociedade. E nesse caso, é dos cristãos, de nós. Começa assim, ó. Deixa eu só, como tá gravando, né? A música é Atire a Primeira Pedra, do grupo Estratagema de Deus. Fala assim: Ele fez graça ao escrever na terra, permaneceu em silêncio, para apaziguar a guerra, escreveu por extenso amor, maior que as acusações, tocou na dor, curou nossas imperfeições, plantou a semente do perdão enquanto escrevia, na terra da acusação onde seu sangue regaria. Fez o homem do pó da terra, enquanto a tocou, apaziguou a guerra do nosso eu acusador. Quem sabe não quis mostrar-nos de onde nós viemos. Somos feitos do mesmo pó e para eles retornaremos. E a nossa justiça própria é como a pedra na mão, preparada para ferir, fazer sangrar nossos irmãos. Amou-nos, sendo ainda pecadores, sarou-nos, levando em si nossas dores. Perdoou-nos, sendo ainda transgressores, pagou os preços sem perguntar os valores. Ele tocou o chão da vida
para acordar a consciência existente em sua própria criação. O grande rei fez graça outra vez e esmurrou a consciência de quem vive em altivez. Irmãos, é nossa vez de refletir agora, aí onde você está, depressa, sem demora. Acusar ou perdoar o coração que chora, apedrejar ou abraçar o pecador que implora. Bem-aventurado o coração que ecoa a misericórdia de Deus para toda e qualquer pessoa. Bem-aventurado o homem que perdoa e oferece a graça de Cristo a toda e qualquer pessoa. Bem-aventurado o homem que perdoa e oferece a graça de Cristo a todos que lhe magoam. Quem de nós é o bom que não tenha pecado? Quem de nós é o santo homem que não tenha errado? Quem de nós pode apedrejar quem por ele é perdoado? Quem de nós, levante sua voz, reconheça os seus pecados. Ajude o fraco a se levantar, não pise. Abrace o filho que está no mar das crises. Não atire pedras para não deixar cicatrizes. Plante o amor e veja o Senhor regar as raízes. Que as palmas louvem a Senhor.